Continuando os nossos estudos sobre ética, sobre o existencialismo e a ética, esse momento que eu gosto muito, particularmente, de tratar. Nessa linha, atrelada ao existencialismo e ética, a ética é originada do sentido da vida. Quanto mais eu vivo a busca desse sentido de modo autêntico, mais ético e responsável eu sou. Se eu vivo sem a devida busca, eu vivo uma vida inautêntica, condicionada, acostumada. Já que eu não quero ter um compromisso ético de dar um sentido a mim mesmo, de existência, eu me acostumo, eu deixo a vida me levar. Nessa linha, isso é horrível. Viver numa ética da reação é abominável. O existencialismo prima por uma ética que lida com as dores, as incertezas, não as nega, mas também gera uma produtividade existencial, tornar a vida, o mundo e o eu melhores. Mas o que é existencialismo? É uma corrente do pós-guerra, um período de forte pessimismo antropológico, mas também de grande otimismo, que questiona onde estava Deus no campo de concentração, diante de um Hitler e de todas as atrocidades daquele período. O homem não é bom por natureza? A resposta para eles é não. O homem não é bom por natureza. Ele até pode ter práticas boas, mas dizer que ele é criado à imagem, semelhança de Deus, ter uma alma boa, isso aí para eles é inverossímil. Para eles, a existência precede a essência. O meu agir é o que vai determinar o meu ser. O sentido é dado por atribuição. Você vai atribuir a si mesmo seu sentido, sua busca e arcar com as consequências disso. Primeiro grande nome, Jean-Paul Sartre. Ele escreve uma obra belíssima, que na verdade era uma palestra, se tornou um livro excelente. O existencialismo é um humanismo, uma forma do ser humano viver aquilo que é mais profundo dele mesmo. Ele relata que a existência é assinalada pela finitude e pela liberdade. O homem tem que ter consciência disso e enfrentar isso aqui. O homem é condenado a ser livre, ninguém o condiciona e nem deve condicioná-lo. A existência precede a essência. Nenhum conceito pode definir o que ele vai vir a ser. O grande diferencial deste período é que não cabe o homem em nenhum conceito, porque ele não é conceito, ele vai se determinar. O ser humano é único, livre e irrepetível, por isso mesmo deve marcar com as escolhas de si. Fez, cumpra o que fez e arque com a consequência. Se sou eu quem decide o sentido e desenvolvo a minha essência na existência, é claro que sou eu o único responsável pela minha ação de liberdade. Eu não posso culpar Deus, o divino, o transcendente. Eu sou o autor. A minha vida é responsabilidade minha e impactua, ou melhor, impacta na vida de todo mundo. Existe uma condição humana limitada tão somente pelos limites comuns. A vivência, a morte, o trabalho. Então, na verdade, a condição humana ela não tem limites conceituais, mas limites práticos. Diante disso, nasce uma angústia, um incômodo, porque se não há sentido e se sou eu condenado a ser livre, eu sou condenado a construir o sentido e a essência do meu dia a dia. Não dá para culpar ninguém. O imoral se desculpa, se esconde por trás de fatores externos para justificar suas ações responsáveis. Ele trai a ideia existencialista e quer culpar alguém, sendo que, na verdade, ele é dotado de sentido e ele que se culpe. A escolha individual, diz de passagem, afeta a escolha global. Simone de Beauvoir, outro grande nome, trata do papel da mulher, período de ascendência feminina, diante de uma cultura patriarcal machista, ela questiona o papel da mulher. A própria ideia de dizer que se existe um papel de uma mulher, que se espera de uma mulher, isso está certo? Na perspectiva dela, não. A razão não pode ser condicionada por um papel social, embora sim fosse no período dela. As mulheres eram determinadas e levadas a ser conforme o papel social que era esperado delas. Quem questionasse, quem quisesse ter uma perspectiva diferente, era perseguido, taxado. E aí ela fala que existe um mecanismo de manutenção na história social para manter essa ordem de supremacia do homem sobre a mulher. E era aí que ela devia combater. Uma ética verdadeira não devia se pautar nisso. Ela devia pautar na ideia existencialista, de que cada um se constrói, então não espere do outro aquilo que se esperou de si mesmo. Ela trata disso na obra que ela chama de O Segundo Sexo. Ela fala que a construção de uma identidade feminina não é, e ressalta, nem deve ser,
resultando da assimilação de padrões sociais, imposições colocadas para as mulheres. Ela utiliza o existencialismo de que modo? Ela é chamada de feminismo existencialista. Se a identidade e o sentido são construções que cabem a cada um, como bem diz o existencialismo, a sua existência não deve impor papéis. O sujeito deve se construir como tal. Por isso o nome feminismo existencialista. Um nome que me interessa muito, Martin Heidegger. Ele une existencialismo e fenomenologia, que é a suspensão do juízo para entender a consciência de modo intencional. Nós vamos ter uma aula disso. Ninguém todo mundo está. No lugar de referir ao ser humano ou ao humano, ele prefere falar do Dasein, um conceito alemão para dizer o ser aí, jogado, projeto, que se constrói a cada dia. O ser humano é cheio de possibilidade de ser, e ele pode naufragar na possibilidade da impossibilidade. Complexo? Mas o que quer dizer? A morte, quando o ser vem a não ser. Daí o homem é chamado por ele de um ser para a morte. Por isso tem que se dar sentido aqui e viver bem e eticamente aqui. Essa descoberta gera aquilo que ele chama de náusea. O Dasein se percebe no mundo e nele age. E por ele é responsável. Pois esse mundo é o seu locus de manifestação e evolução. Daí a ideia de ética. Se aqui é o meu ponto de existência, é aqui que eu tenho que ser bom. Para me tornar bom e o meu sentido ser bom. O Dasein, o ser humano, para ele não pode ser objetivado. Ou seja, não pode ser objeto, instrumento. Sua essência se faz na existência de um sistema que ele mesmo deve cuidar. O Dasein é abertura, sempre incompleto. Por isso não deve ferir a busca de completude, a cada dia buscar ser melhor para si e para o outro. Deve viver uma ética do desenvolver para o bem. Por hoje é só.